Glória a Deus. Meus queridos, nós estamos aqui, de fato, mais um domingo especial. Hoje nós estamos aqui celebrando a vida de Jesus e não pode haver em nosso coração prazer maior do que respirar nesse domingo. Então, pega aí bastante ar com seus pulmões, respira fundo agora, ouça a sua respiração. Se lembre que, porque Cristo vive, nós podemos fazer isso aí. Porque o Senhor ressuscitou, nós estamos aqui vivos hoje também podendo respirar, podendo mais uma vez nos lembrar de que com alegria o nosso Senhor se entregou, depois de ter padecido na cruz do Calvário. Ele repousou no seio da terra durante um dia. O sábado foi um dia de silêncio, queridos. Um dia estranho, cinza. A esperança parecia ter morrido. A expectativa se desfez. O sábado era um dia como uma incógnita, onde ninguém sabe explicar os sentimentos que tem. Um dia estranho. Esse era o sábado. E dessa maneira também os discípulos de Jesus enfrentaram, após ter visto o seu Senhor ser sido morto na cruz do Calvário. Após aquilo que as Escrituras apontam para nós como sendo uma obra de terror que aconteceu naquele monte, fora da cidade de Jerusalém. A Bíblia diz que às 3 horas da tarde, trevas cobriram a terra. E de certa forma a luz do mundo se apagou. Mas a verdade é que ao domingo, no primeiro raiar do sol, Jesus Cristo ressuscitou. Um morto levantou. Vocês têm noção do que é isso, queridos? Nós não estamos dizendo aqui a respeito de uma ressurreição que não pode ser aferida, que não pode ser vista. Nós não estamos dizendo aqui de algo espiritual. Quando estamos falando sobre a ressurreição, não estamos falando de algo espiritualizado. Estamos falando de um fato concreto, uma realidade que foi percebida e vista. Um homem que estava morto levantou dos mortos, voltou a viver. E nós estamos hoje aqui celebrando a vida de Jesus, porque Jesus vive. Jesus não só vive, mas vive vitorioso, é aquele que reina. Ele se assentou à direita de Deus Pai, e agora todos os seus inimigos estão sendo colocados como estrados sobre os seus pés. Jesus está reinando, queridos, e o seu reino está sendo pouco a pouco estabelecido sobre esta terra. E haverá um dia onde esse mesmo Senhor que ressurgiu dos mortos, este mesmo homem que estava morto e viveu, ele voltará dos céus. As Escrituras dizem que os céus se recolherão como um pergaminho, e nesse dia, Cristo mesmo virá com os seus anjos e os seus santos, para então julgar o mundo e as nações. Para então estabelecer com plenitude o reino, o domínio de Deus sobre todo o universo. Queridos, isso é maravilhoso. Jesus, o nosso Senhor, na sua última semana, caminhando em direção a Jerusalém para se entregar, estava consciente disso tudo. Jesus sabia que a cruz, o sofrimento, a morte o aguardavam. Mas acima de tudo, ele sabia que os frutos da sua vitória na cruz, os frutos da sua entrega, seriam grandiosos. Jesus prometeu aos seus vida, mas não qualquer vida. As palavras de Jesus registradas pelo evangelista João, capítulo 10, vai nos dizer o seguinte, que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Meu irmão, eu quero te lembrar então, que nós não estamos aqui celebrando simplesmente uma vida. Nós não estamos aqui hoje celebrando simplesmente alguém que vive, como se suas células tivessem voltado a funcionar. Simplesmente isso não. Nós estamos aqui celebrando alguém que agora tem em suas mãos toda a autoridade. Jesus diz, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra.
E este homem que tem em si toda a autoridade, tem em suas mãos a vida e a morte. E aquele que tem em suas mãos a vida, distribuiu ao seu povo, aqueles que ele comprou com seu precioso sangue, vida em abundância. Ou seja, não qualquer vida. Não uma vida de qualquer maneira. Não uma vida de qualquer forma. Vida em abundância. E eu poderia, queridos, ficar aqui falando a respeito do que significa a vida em abundância, e eu poderia fazer isso ao longo deste dia inteiro, e nós não sairíamos daqui com todas as coisas esgotadas. Por isso eu quero te dar uma tarefa para a sua vida. Pense qual é a vida abundante que Jesus te deu. Ao sair daqui hoje, ao voltar na sua rotina, ao voltar para o seu trabalho amanhã, ou melhor, amanhã também é um feriado, mas ao fazer o que você for fazer, faça isso pensando qual é a vida abundante que Jesus conquistou por você. Qual é a vida abundante que você recebeu das mãos dele? Pense sobre isso, queridos. Pense sobre isso, mas hoje quero afirmar aqui com muita clareza, nessa manhã de vida abundante, verdadeira, eterna e plena que nos foi dada na glória da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós chamamos isso então de evangelho, de que Jesus morreu pelos pecados do seu povo. Mas mais do que isso, Jesus ressuscitou pelo poder de Deus, por causa do seu povo. Tudo isso é evangelho. Nada menos do que isso é evangelho. Mas há muito mais que nós poderíamos dizer aqui sobre o que é a obra de Jesus Cristo, queridos. Então entenda algo, não há evangelho a menos de que nós tratemos da morte de Jesus e da sua ressurreição. Nada menos do que isso pode ser colocado como evangelho diante dos nossos olhos. Nada menos do que isso nos leva à vida abundante. E nós passamos agora por um feriado, que nós chamamos da Páscoa. Talvez você recebeu chocolates. Talvez você comeu chocolates. Eu gosto de chocolates, irmãos. Eu gosto muito de chocolate. Eu comi chocolates, graças a Deus por isso. E eu espero que você também possa dizer, comi chocolate, graças a Deus. Glória a Deus porque eu comi chocolate. É verdade. Tudo isso é bom, feriado é bom, comer chocolate é bom, pensar a respeito de um tempo de descanso é bom. Tudo isso é significativo e bom. Mas eu quero lembrá-los que, de fato, com o meu coração, eu estou aqui com um principal motivo hoje, e nós estamos aqui com um principal motivo nessa manhã. Você não saiu da sua casa para pensar a respeito do feriado. Nós estamos aqui reunidos para pensar a respeito da ressurreição, do Evangelho de Jesus Cristo. E nós faremos isso através das palavras do nosso irmão, o apóstolo Paulo. E é com isso que nós queremos aqui, nessa manhã, expor as Escrituras, à luz das Escrituras, o que nós encontramos de verdadeira fonte de alegria, de vida abundante. Qual é a plenitude, qual é a esperança dos crentes, qual é o motivo pelo qual você está sentado aqui, querido. Se você não se pergunta por que você está sentado onde está, pergunte-se. O que te motivou a levantar e vir à igreja? Uma convenção social? Um costume da sua casa, da sua família? Você se levantou, querido. Você foi levantado para que você estivesse aqui adorando a Jesus Cristo, celebrando a Jesus Cristo. E é importante que a gente precise perceber isso. Porque não há, queridos, segundo as Escrituras, para os crentes nenhuma outra fonte possível de alegria, esperança e plenitude de vida que não seja a ressurreição de Jesus. Para todos os crentes em todas as épocas, eras, anos, não há outra fonte de alegria ou esperança que não seja olhar para o Cristo ressurreto. Entender que Cristo ressuscitou dos mortos. Cristo ressuscitou. Essa frase pode soar simbólica, pode soar abstrata, pode soar quase poética, querido, mas não é. Mas não é. O que eu quero declarar com convicção nessa manhã é um fato. Cristo ressuscitou dos mortos, e esse fato tem implicações reais e concretas para uma vida de abundância. Ela muda radicalmente a história do mundo e transforma como nós vivemos a nossa vida. Por isso, então, a pergunta: por que você se levantou?
Porque você veio à igreja hoje, importa. Por que você está aqui hoje? A forma como você vai se levantar amanhã no seu feriado para aproveitar com a sua família ou seus amigos, você precisa se perguntar por quê. De que forma, à luz da ressurreição de Jesus, você vive a sua vida? Como é que você vai voltar para o seu trabalho? Como é que você vai se reunir com a sua família no almoço de domingo? Como é que você vai pensar e viver a vida do casamento enquanto casado, à luz da ressurreição de Jesus Cristo? Como é que você vai criar os seus filhos nos caminhos do Senhor à luz da ressurreição de Jesus Cristo? Como é que você vai servir uns aos outros nos ministérios da igreja à luz da ressurreição de Jesus Cristo? A ressurreição, então, queridos, é o paradigma que muda todas as coisas. Toda a nossa vida precisa ser vista a partir disso. Você tem se perguntado isso? Você tem contemplado a importância, o fundamento, a verdade que se encontra na ressurreição? Vamos ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, a partir dos versos de número 12, onde nós veremos o apóstolo Paulo expondo claramente, com esta verdade pulsando em seu coração, os ecos de vida abundante que Jesus o deu. E aqui, Paulo falando aos coríntios, Paulo fará isso de uma maneira plena. Nós veremos que Paulo está aqui ensinando a esses irmãos que de fato a ressurreição significa muito para eles e deve significar muito para nós. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 15, verso 12 em diante. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, a qual Ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Verso 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Só até aqui, queridos. Feche os seus olhos, mais uma vez. Peça ao Senhor para que fale ao seu coração, para que você contemple a verdade da ressurreição, a realidade da vida plena que Jesus conquistou para nós. Peça ao Espírito Santo para que descortine a palavra dele diante dos seus olhos nessa manhã, no seu coração. Santo Deus e eterno Pai, obrigado pela tua palavra da verdade. Obrigado porque o Senhor expõe ao nosso coração verdades preciosas aqui nesta manhã. E peço para que o teu Santo Espírito nos conduza a toda a verdade. Que o Senhor ilumine o nosso coração e as Escrituras diante de nós, para que nós possamos encontrar a vida plena. Pedimos a Ti, Pai, livra-nos das distrações, das intempéries, daquilo que tentará tomar o nosso coração, dos pensamentos intrusivos, ó Deus, livra-nos disso. Nos dá agora, Senhor, um pensamento cativo a Cristo Jesus, para que possamos aprofundar-nos nas verdades da Tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a igreja de Corinto, talvez você já tenha ouvido falar muito sobre ela. E na minha breve história cristã, pelo menos nos últimos 10 anos, alguns dos sermões que eu já ouvi sobre a igreja de Corinto são sempre sermões expondo a dificuldade que aqueles irmãos têm em vários aspectos. Eu já vi pessoas expondo a igreja de Corinto e a carta do apóstolo Paulo aos coríntios, de diversas maneiras, mas na maioria das vezes os coríntios são sempre tomados como exemplos ruins. Na maioria das vezes a gente vê problemas muito grandes ali acontecendo naquela igreja, mas eu quero lembrá-lo nessa manhã, como um breve parêntese, que a igreja de Corinto permanece sendo igreja plena de Jesus Cristo.
de que apesar das dificuldades que eles tinham, a fé que eles apresentavam era uma fé verdadeira. De que Deus estava operando neles, através da vida desses irmãos apóstolos, assim, certamente estava. E de que, de fato, eles estão aqui sendo corrigidos e sendo instruídos para que amadureçam na fé, sim, isso é verdade. Assim como cada um de nós aqui. Então, não leia mais a carta aos Coríntios pensando que igreja não exemplar, que igreja ruim. Esses irmãos, eles são muito imaturos. Você é também, na maioria das vezes. Eu sou também, na maioria das vezes. Leia essa carta entendendo que Deus está conduzindo o nosso coração. E o que Paulo está fazendo aqui? Neste exato momento da carta. Alguns teólogos, inclusive, vão dizer que este é o ápice da estrutura que Paulo conduz os coríntios aqui a pensarem. A ressurreição é um assunto em pauta. Logo no início do capítulo 15, na sua Bíblia, vai estar aí falando sobre a ressurreição de Cristo. Então você pode ver aí nas Escrituras, desde o verso 1 ao verso 11, Paulo vai expor a ressurreição de Jesus. Dos versos 12 em diante, Paulo vai falar sobre a nossa ressurreição. E é por isso, então, que eu quero fazer essa distinção aqui para que vocês percebam que o que nós estamos tratando aqui é um problema que, aparentemente, num primeiro momento, numa primeira leitura, parece ser um problema com o entendimento dos coríntios a respeito da ressurreição dos corpos, em algum momento. Não efetivamente sobre a ressurreição de Jesus. Não é como se os coríntios estivessem questionando que Jesus ressuscitou, queridos. Lembrem a vocês que eu disse a vocês que a fé que esses irmãos têm era uma fé genuína. Que o evangelho pregado a eles foi verdadeiramente pregado pelos apóstolos em fidelidade. Logo, então o que foi pregado não foi menos que a morte sacrificial de Jesus para perdão de pecados e a sua ressurreição. Mas havia uma incoerência no pensamento dos coríntios. Porque eles estavam aqui discutindo ou pensando por alguma razão de que talvez existia um desvio grave sobre o seu pensamento a respeito da ressurreição dos mortos de uma maneira geral. Então, todas as vezes que Paulo fala aqui ressurreição dos mortos, ele está tratando daquilo que exatamente é ressurreição dos mortos, de uma maneira geral, não efetivamente da ressurreição de Jesus. Mas o que Paulo está fazendo aqui é linkando o fato de que se os mortos não ressuscitam e Cristo morreu, logo Cristo não ressuscitou. Esta é a lógica. Tá? Então o que Paulo está fazendo aqui é um argumento lógico. Ele está mostrando a esses irmãos, ele vai fazer isso aqui, como o pensamento deles a respeito de um tema que eles pensavam não ser um tema central, influenciava uma doutrina central do Evangelho, a ressurreição de Jesus. E é por isso, então, que nós precisamos pensar sobre como Paulo vai corrigir esse entendimento teológico difícil aqui, que conduz e que reflete em toda a vida cristã, queridos. Existia um problema sério na igreja de Corinto. Eles não estavam percebendo a seriedade do problema do pensamento deles. Paulo, então, vem para corrigir esses irmãos em amor e recolocá-los nos trilhos do Evangelho. E faz isso de uma maneira muito interessante, que é o que nós lemos aqui no texto. Então eu quero primeiro trabalhar aqui um primeiro ponto. A primeira parte do argumento de Paulo nos versos 12 a 13. Cremos que Cristo ressuscitou, ou será que não? Essa é a pergunta que Paulo quer que os coríntios se façam. Veja mais uma vez comigo os versos 12 a 13. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Né? Paulo está então aqui expondo o pensamento daqueles irmãos, queridos. É isso que você precisa entender. Volte comigo no primeiro verso do capítulo 15, que aqui Paulo começa a introduzir aquilo que nós podemos chamar aqui de prefácio desse argumento, ou ponto inicial do argumento, que é expor o Evangelho. Então, olha, irmãos, verso 1 ele vai dizer: venho lembrar-lhes que o Evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Paulo, então, afirma exatamente aquilo que eu disse a vocês, de que esta igreja recebeu o pleno Evangelho de Jesus e permanece nesse Evangelho. Paulo não está colocando em crédito a conversão dos coríntios. Paulo não está colocando em crédito, de fato, que aquele povo havia sido redimido por Deus, havia sido resgatado por Jesus. Ele veio aqui lembrá-los. E é isso que nós precisamos fazer todos os dias, queridos, nos lembrar do Evangelho de Jesus.
nos lembrar daquilo que nós recebemos. E aí dos versos 3 a 11, Paulo vai deixar claro que a ressurreição, que o evangelho, na verdade, aponta para a morte de Jesus, para a sua ressurreição, e principalmente para a sua ressurreição corporal. É por isso, então, que Paulo, se você ver aí comigo, a partir do verso 3, vai dizer o seguinte: antes de tudo, entreguei a vocês o que eu também recebi, que Cristo morreu pelos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então veja aqui que Paulo então estabelece aquilo que eu poderia chamar aqui de credo inicial. O que se crê sobre o Evangelho? De que Cristo morreu pelos pecados, pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Né? É isso que nós afirmamos. Um credo inicial aqui, tudo isso segundo as Escrituras. E ele continua no verso 5. E apareceu a Cefas, que é Pedro, queridos, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim como por um nascido fora de tempo, porque sou o menor dos apóstolos e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O que Paulo está dizendo aqui, então, é lançando os fundamentos da ressurreição. A ressurreição não acontece, então, na perspectiva do apóstolo Paulo, como um ato espiritual, acontece como um ato real, factível. Ou seja, Paulo vai dizer o seguinte: Pedro primeiro viu Jesus. Jesus, este que morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, queridos, foi colocado numa tumba. Uma pedra foi rolada sobre aquele sepulcro e ele foi lacrado. Esse Jesus que foi sepultado, apareceu ressurreto diante de Pedro, diante dos 12 e diante de mais de 500 testemunhas de uma só vez. E Paulo deixa claro algo interessante aqui. Alguns destes ainda vivem. Caso reste dúvidas a vocês, viajem para Jerusalém, procurem esses irmãos e irmãs que estão servindo a Jesus e que o viram pessoalmente. Paulo está dizendo isso aqui, e por último ele aponta a si mesmo como sendo aquele último, é por isso que ele vai dizer aqui, como um nascido fora de tempo, o último daqueles que testemunhou ocularmente, ou seja, que viu com seus próprios olhos Cristo ressurreto. E nós sabemos que isso acontece na estrada para Damasco, no momento de conversão do apóstolo Paulo. Paulo vê Jesus ressurreto, ouve a sua voz e é comissionado por Jesus a ser um apóstolo. É isso aqui, meus irmãos, em outras palavras, que faz com que existissem apóstolos, enviados para proclamar a ressurreição. E é por isso que não mais existem apóstolos, porque ninguém mais, além destes, viram Jesus ressurreto. Então estes aqui, legitimamente, são aqueles enviados pelo Senhor para proclamar a ressurreição que foi vista com os próprios olhos. Ou seja, qualquer apóstolo que exista hoje é falsificado, queridos. Não é verdadeiro, não. Os verdadeiros morreram faz tempo, né? Já estão com o Senhor. Mas a verdade é que Paulo está apontando isso, apontando que a base do seu ministério, a base da sua pregação é ser uma testemunha da ressurreição. Uma testemunha de que Cristo ressurgiu. Paulo não está sendo testemunha de uma filosofia de vida, de uma forma de pensar, como semelhante à filosofia grega, que imperava no mundo helênico nesse período do primeiro século. Nem mesmo era um testemunho fajuto de um povo que estava ali pensando ou tentando conquistar poder em uma sociedade, queridos. Não, Paulo está anunciando aqui um fato real que mudou a sua própria vida e mudou a história do mundo. Cristo ressuscitou. Jesus está vivo. E é então que a partir do verso 12 que lemos aqui, que Paulo muda o tom, uma vez que ele estabeleceu qual é o ponto principal da pregação, do ministério, da vida dos apóstolos e principalmente dele aqui, quando ele vai dizer que ele mesmo trabalhou muito pela graça de Deus, que operava sobre ele e pregou muito aos gentios. De fato, essas igrejas estão aqui com as cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo testemunhando isso. E aqui Paulo então vai dizer, com uma frase condicional, uma condição, apontando o problema do pensamento dos coríntios a respeito da ressurreição. E é aqui que ele entra no seu argumento. E ele vai dizer o quê? Verso 12. Ora, se não há entre vocês o entendimento
de que os mortos ressuscitam, logo, Cristo também não ressuscitou. Este é o ponto central aqui. Paulo então começa a apontar aqui, a colocar de fato o erro, a base de um princípio errôneo, de uma premissa incoerente que os coríntios tinham e não percebiam. E não estavam percebendo. E por que Paulo está fazendo isso aqui de uma maneira tão direta, queridos? De fato, a gente não encontra dentro da carta aos coríntios qual era o grande motivador, qual era a razão principal por que eles acreditavam daquela maneira. Paulo não fala qual é a razão porque eles pensavam que não havia ressurreição. Paulo não diz isso, não explica isso. E isso talvez também não seja tão importante para nós. O fato é que eles pensavam de uma maneira que não apontava claramente para sustentar a doutrina da ressurreição de Jesus. E aqui eu quero apontar para vocês pelo menos 3 pontos pelos quais provavelmente os coríntios acreditavam da maneira como eles acreditavam que não havia ressurreição dos mortos. O primeiro deles, filosofia grega. A filosofia grega estabelece um ponto de ruptura entre aquilo que a gente poderia chamar aqui de espiritual e material. Tudo que é material é ruim, perece. Tudo que é espiritual, ou que não pode ser visto, é bom. Talvez você pare para pensar agora a respeito até mesmo da forma como você crê naquilo que nós dizemos mundo material ou mundo espiritual que nós carregamos ao longo das eras aí de comunidade cristã. Nós temos que tomar cuidado com isso mesmo, queridos. Porque o que nós podemos estar dizendo em outras palavras é exatamente o que os filósofos gregos diziam, de que a matéria em si é ruim e de que o espírito é bom, mas não aqui o espírito de Deus ou as coisas de Deus, mas sim tudo aquilo que não se pode ver. Não é isso que os apóstolos criam. Não é dessa maneira que o evangelho se desenvolve. Mas os coríntios, provavelmente por conta da influência da filosofia grega, pensavam, tudo que é material é ruim, não importa, deixa para lá, esquece. Corpo vai ser decomposto, morreu, taca em qualquer vala ali. O espírito já, vamos dizer, o espírito já foi. Quantas vezes nós nos pegamos pensando dessa maneira? Essa é uma influência da filosofia grega em nós, queridos, do mundo helênico, no mundo ocidental. E é por isso, então, que talvez os coríntios desprezavam a ressurreição do corpo. Porque se o corpo é matéria, e matéria é ruim, para que haverá ressurreição dos corpos? Daí também vem uma falsa crença que nós às vezes compartilhamos, de achar que o céu é um lugar onde haverão vários fantasminhas incorpóreos. Não, queridos. Jesus Cristo ressuscitou com o seu próprio corpo. E está sentado em um trono de glória nos céus com o seu próprio corpo. Logo, o corpo pode ser considerado ruim por nós? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Logo, as coisas materiais são em si mesmas ruins? De maneira nenhuma. O que Deus está fazendo não é redimindo para si todas as coisas, resgatando os céus e a terra e tudo o que nelas há. Não é por isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8 que a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus, porque ela foi sujeitada por conta da humanidade para o pecado. Logo, as coisas materiais não são em si mesmas ruins. Mas é provável que esse pensamento existia entre os coríntios, que eram gregos, estavam imersos nesse mundo grego. Uma outra ponte aqui que nós poderíamos entender, para poder entender de fato por que os coríntios pensavam isso, é que provavelmente eles entendiam as palavras do apóstolo Paulo, quando Paulo fala, por exemplo, na carta aos Romanos, e queridos, eles liam as cartas de Paulo entre as igrejas. Muito provavelmente os coríntios aqui, em certa medida, já tinham tido contato com outros escritos de Paulo, dos outros apóstolos ao longo da sua jornada de conversão, da sua jornada de amadurecimento. E é possível, então, que, por exemplo, palavras do apóstolo Paulo, como quando ele diz que nós fomos ressuscitados com Cristo mediante o batismo, desse a eles um entendimento de que a ressurreição era algo totalmente espiritual. Logo, depois que eles se converteram e se batizaram, eles já ressuscitaram com Cristo. E já estão ressurretos. Esse pensamento completamente espiritualizado, que dava a entender que toda a plenitude espiritual que Deus havia preparado para o seu povo já havia chegado, também era um ponto possível para que a gente entenda que os coríntios pensavam dessa maneira. E é um ponto problemático, queridos. Nós estamos em um momento que nós chamamos de já e ainda não. Nós já recebemos muitas bênçãos da parte de Deus em Jesus Cristo, mas haverá um dia onde todas elas serão consumadas.
Nós aguardamos o dia onde, de fato, como disse aqui, os céus serão recolhidos como um rolo, um pergaminho, e Cristo mesmo descerá para julgar todos os homens e todas as nações. E neste dia o seu reino será plenamente estabelecido. E as nações serão subjugadas diante do governo de Deus. E nesse dia não haverá mais pecado, não haverá mais morte. Mas até lá, nós ainda lidamos com os efeitos do pecado no nosso dia a dia. Logo, nós ainda não chegamos na plenitude daquilo que Deus preparou para nós. Estamos caminhando para lá, mas ainda não chegamos lá. Esse era um outro pensamento. E um terceiro, e esse aqui é um pensamento perigosíssimo, queridos, de que a ressurreição era simplesmente um símbolo, uma metáfora, que Cristo talvez não tenha ressuscitado mesmo, mas que os apóstolos anunciavam a ressurreição espiritual de Jesus de uma maneira a ressuscitar a esperança da comunidade cristã. Isso então, queridos, é um pensamento perigoso. Mas a verdade, essas ideias todas estavam ali dentro da igreja de Corinto, provavelmente, e eu quero sugerir para vocês que muito provavelmente uma mistura dessas três coisas levou aqueles irmãos a duvidarem ou a terem problemas sérios com seu entendimento sobre ressurreição. E isso aqui pode nos conduzir a um erro grave. Por isso o apóstolo Paulo, no verso 13, vai declarar o seguinte: se nós não entendermos que há ressurreição, logo ele diz, se não há ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. Paulo está dizendo o seguinte, queridos: você não pode afirmar que Cristo ressuscitou e ao mesmo tempo negar que haverá ou há ressurreição dos mortos em geral. Não se pode separar uma coisa da outra, porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou, porque Cristo plenamente morreu. Esta é a lógica. E se Cristo não ressuscitou, nada mais faz sentido dentro da fé cristã, porque a ressurreição de Jesus é a espinha dorsal do evangelho proclamado. O evangelho é proclamado com verdade e autoridade porque Cristo ressuscitou. Então, se os coríntios separam estas duas coisas, ou pensam de maneiras problemáticas sobre elas, isso pode afetar com clareza a verdadeira doutrina do Evangelho, o Evangelho proclamado. E mais uma vez, queridos, somente o Evangelho proclamado com fidelidade, somente o verdadeiro Evangelho é capaz de produzir frutos. Um falso Evangelho não produz frutos verdadeiros. Por isso, então, o que está acontecendo aqui, e o que Paulo está chamando a atenção dos seus irmãos, é que eles não percebiam que negar a futura ressurreição do corpo era a mesma coisa que minar a realidade da ressurreição de Jesus Cristo. Eles estavam brincando com a fundação do Evangelho sem entender que sem a ressurreição, todas as coisas vão desmoronar no pensamento dos apóstolos. A fé daqueles irmãos era sincera, queridos. Paulo deixa isso claro para nós. Aquela igreja tinha, e Paulo reconhece isso em vários momentos daquela carta, de que aquela igreja, daqueles irmãos, eles de fato tinham recebido vários dons da parte de Deus. Vários dons da parte de Deus foram dados àquele povo. Mas eles não estavam crescendo de maneira saudável. Este é o problema dos coríntios aqui, queridos. A igreja em Corinto não estava crescendo da maneira saudável, havia muita imaturidade entre eles. Paulo, então, como um bom pastor, vai os confrontar para que eles não construam a sua fé sobre fundamentos de areia. Ao contrário, construam a sua fé sobre um fundamento sólido, uma rocha sólida nas palavras de Jesus. E aqui eu quero chamar a sua atenção, meu irmão e minha irmã. Você tem levado a sua fé a sério? Você conhece os fundamentos da fé cristã? Você conhece quais são os pontos que não podem ser negociados? Você conhece os fundamentos do Evangelho? E aqui eu não estou dizendo se você fez um curso de teologia ou não. Estou dizendo, você lê a sua Bíblia? Você conhece a razão pela qual homens e mulheres nos primeiros séculos deram a sua vida por causa da ressurreição de Jesus? Preste atenção nisso, querido. Você teve um verdadeiro encontro com Cristo que ressuscitou? Você se encontrou com Jesus que ressuscitou? Ou você vive a sua fé como se você estivesse assistindo um filme bonitinho? A sua fé, ela é como assistir um filme bonito sem perceber o custo da realidade por detrás. A sua fé está colocada no lugar certo? Jovem,
Se alguém perguntasse a você hoje quais são as bases da sua fé, o que você responderia? Você sabe dar razão da sua fé? Você sabe proclamar o Evangelho? Ou será que você está aqui na igreja hoje por um contexto social, porque seus amigos estão aqui? Qual é o motivo, meu irmão? A pergunta que eu fiz mais cedo. Qual é o motivo pelo qual você se levantou para estar aqui nesta manhã? Qual é o motivo pelo qual você vive a sua vida? Será que o seu motivo é de fato o Evangelho, a proclamação de uma tumba vazia, de um Salvador vivo e ressurreto que está sentado e reinando agora? Qual é o principal motivo? Será que você abre a sua Bíblia? Será que você lê as Escrituras, você se debruça sobre as Escrituras, buscando se alimentar o seu coração com a verdade eterna de um Deus eterno? Ou será que a Bíblia é mais um livro que fica em cima da sua mesa, pegando poeira? Ou será que você se contenta com chegar aqui aos domingos e ouvir a proclamação do Evangelho de um pastor, de um pregador? Ou talvez você vai para o YouTube ouvir pastores e pregadores, mas você mesmo não conhece as verdades da fé. Você mesmo não tem uma experiência real com Jesus. Você mesmo não se ajoelha no seu quarto e clama e fala e dirige a sua voz ao Cristo ressurreto que te ouve. Onde está a sua fé? Onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Pense sobre isso. Não há como fugir desta verdade. Se nós não compreendermos a centralidade da ressurreição, é o mesmo que desprezar os milhares de mártires que morreram afirmando que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e que nós também ressuscitaremos com Ele. Negar a ressurreição também é negar a fé que Deus opera de maneira sobrenatural no coração do homem, regenerando o homem, mudando a sua natureza. Negar a ressurreição é negar que um ser humano pode ser mudado pelo Espírito, é negar que você mesmo precisa ser mudado pelo Espírito, é negar que você mesmo precisa morrer em seus pecados, fazer morrer a sua antiga natureza e viver uma vida de plenitude em santidade. Sem crer e entender os fundamentos do Evangelho e da ressurreição, nenhuma dessas coisas é possível, queridos. Por isso a pergunta: você conhece o Evangelho? E é por isso então que Paulo vai explicar, queridos, quais são os perigos de não se entender corretamente a verdade e a centralidade deste ensino. E é por isso que ele vai dizer, dos versos 14 a 19, aquilo que eu vou chamar aqui de que sem ressurreição não há vida. Não há vida. Veja só comigo agora, dos versos 14 a 19. Paulo então continua o raciocínio que os coríntios têm, para que eles percebam a gravidade desse pensamento. E ele vai dizer: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, a qual Ele não ressuscitou. E se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem em seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Todo o ponto anterior, queridos, que o apóstolo Paulo estabeleceu dos versos 12 a 13, é necessário para que a gente compreenda o que Paulo vai fazer daqui em diante. Paulo, então, um apóstolo dos gentios, que amava profundamente aquela igreja, amava profundamente aqueles irmãos, vai expor com firmeza agora e com paixão as consequências desastrosas de se negociar princípios elementares do Evangelho, e em principal, a ressurreição. Primeiro deles, nós encontramos no verso 14. Vã é a nossa pregação e vã é a nossa fé. Queridos, o que Paulo está dizendo aqui é que sem ressurreição, o conteúdo da mensagem de proclamação cristã, a palavra que Paulo usa aqui é a palavra querigma, a proclamação, o anúncio, isso é um pregador. Tá? O que um pregador faz? Ele proclama, ele anuncia uma verdade.
Qual é o propósito de um pregador do Evangelho? Proclamar e anunciar o Evangelho. E essa proclamação, sem a ressurreição de Jesus, sem a ressurreição dos mortos, ela se desfaz, ela não tem fundamento, ela se torna vazia. Essa é a palavra que Paulo vai usar aqui, vã, sem propósito. Ou seja, dizer que a pregação do Evangelho é esvaziada da ressurreição dos mortos e da ressurreição de Jesus Cristo é a mesma coisa que dizer que, de fato, a pregação de Pedro em Pentecostes não foi nada além de emocionalismo barato. Significa dizer que o sermão proclamado por mártires diante das feras, significa dizer que homens missionários, homens de Deus, ao longo de séculos e séculos da história cristã, proclamando o Evangelho, isso é reduzido a nada, a inutilidade. Se Cristo então não ressuscitou, nossa pregação não tem sentido. Eu poderia desligar o meu microfone agora e irmos todos para as nossas casas. Nada faria sentido. E se Cristo não ressuscitou, queridos, Paulo continua, vã é a nossa pregação. E a consequência lógica da pregação, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir o que é a palavra de Deus proclamada. Logo, se a pregação é vazia, a fé que a pregação gera também é. Se não há ressurreição dos mortos, se não houve ressurreição de Jesus, além da pregação ser nula, a fé que surge dali é vazia, firmada sobre o cadáver de um homem que está enterrado em Jerusalém até hoje. Precisamos entender isso. A fé, queridos, não nasce das palavras bonitas. A fé não nasce de um emocionalismo sem sentido. A fé não é um arrepio que você sente durante o culto. A fé não é simplesmente algo que você sente internalizado e procura dentro de si mesmo. Queridos, a fé vem pelo ouvir a proclamação do Evangelho. A fé cristã não está firmada dentro do coração do homem, mas está firmada fora na ressurreição de Jesus Cristo Senhor. Nossa fé, então, não está dentro, está fora. Paulo continua. Segunda coisa que acontece. Somos falsas testemunhas de Deus. Ele vai dizer isso no verso 15. Se a ressurreição não aconteceu, então toda a proclamação apostólica, queridos, é mentira. E aqui há duas possibilidades que são igualmente desastrosas. Primeira, se os apóstolos então eram mentirosos, eles são colocados aqui como cristãos enganadores e falaram falsamente em nome de Deus. Logo, Deus não ressuscitou Jesus dos mortos e, portanto, os apóstolos e os demais cristãos, incluindo cada um de nós aqui, serão julgados por Deus com todo o rigor porque mentiram em nome de Deus. E uma segunda, ou o próprio Deus decidiu mentir ao mundo. E aqui, esta é mais séria que a primeira. Porque aqui nós estamos levantando um falso testemunho contra Deus e blasfemando contra o seu caráter santo. Se a ressurreição não é verdadeira, ou nós somos mentirosos, ou Deus o é. Logo, eu também poderia desligar o microfone, nós poderíamos fechar essa igreja e cada um de nós ir aqui para a sua casa. Mas, queridos, estas possibilidades são insuportáveis. Mais do que isso, Paulo continua na sua jornada de escalonamento do pensamento dos coríntios. Ele vai dizer, além disso, verso 16 e 17, se Cristo não ressuscitou, se não há ressurreição dos mortos, Jesus não ressuscitou, ele então não venceu a morte, e você e eu permanecemos em nossos pecados. Logo, o que acontece aqui é que Jesus não venceu a morte. E se ele não venceu a morte, queridos, ele não venceu o pecado. E se isso é verdade, a morte permanece sendo o destino final de absolutamente todos os homens. E a morte continua sendo vitoriosa. E o pecado continua reinando. Queridos, significa mais. A morte de Jesus foi ineficaz. Significa mais. O sacrifício dele foi rejeitado por Deus. Significa mais, continuamos sob justa e ira condenação de Deus. Eis as implicações de desacreditarmos da ressurreição de Cristo Jesus e da ressurreição dos mortos.
Paulo continua. Quando nós pensamos que não pode piorar, piora. Veja só o verso 18. Não há vida e também não há esperança. Então Paulo continua dizendo, se Cristo não ressuscitou, então aqueles queridos, amados irmãos, que partiram deste mundo, que morreram, que fecharam seus olhos aqui, e nas palavras de Paulo estão adormecidos aqui, que morreram então em vão. Anunciaram e nutriram durante toda a sua vida uma expectativa falsa, de que quando fechassem os seus olhos, contemplariam o seu Senhor e receberiam um abraço de Jesus, mas quando abriram os seus olhos, encontraram juízo e inferno. Paulo está dizendo então que se Cristo não ressuscitou, não há esperança. Não há esperança, não existe consolo para o luto, nem segurança para a eternidade, a esperança toda se desfaz, a morte continua sendo o inimigo invencível, o túmulo permanece sendo o fim, o céu é uma ilusão, queridos. Isso é o que acontece se nós desacreditarmos dos pontos fundamentais do Evangelho, dentre eles a ressurreição. E por fim, quando a gente pensa que não pode piorar, piora. Paulo vai dizer, somos os mais infelizes de todos os homens. Por quê, queridos? Se a nossa fé em Cristo se limita apenas a esta vida, somos dignos de pena. Sem ressurreição, o cristianismo se reduz a uma filosofia de vida, a um conjunto de ideias e uma ética altruísta, uma religião sem salvação. Pior, você escolheu Jesus como sendo o seu guru pessoal, assim como outros escolheram Buda, Maomé e tantos outros. Na verdade, não há diferença alguma. O cristianismo se torna um bem-intencionado sem poder nenhum. O cristianismo, a fé cristã, permanece sem sentido. Daí, não faz sentido viver uma vida de renúncias. Daí, não faz sentido deixar e abandonar os seus pecados, uma vez que não há ressurreição, não há esperança. Qual o sentido que temos em viver uma vida de santificação, abandonando os nossos pecados, aquilo que pode nos dar prazer nestes dias? Qual o sentido? Por isso, uma vida, um evangelho sem ressurreição, anuncia que tudo o que sobra é uma memória de um homem que ensinou algo que parecia ser bom. Nada mais do que isso. Memórias não salvam, queridos. Memórias não têm poder para salvar. Por isso eu quero lembrá-lo, para que nós possamos orar aqui nessa manhã, de que primeiro, Cristo Jesus, nós podemos entender até aqui, de maneira significativa, Cristo Jesus se fez homem pleno. E eu quero ressaltar aqui a humanidade de Jesus. Jesus era homem de carne e osso, assim como eu e você. E por mais que pensemos nas implicações, pouco nas implicações disso, eu quero chamar a sua atenção hoje. Deus se fez carne e habitou entre nós. O próprio Deus encarnou. E isso prova o seu amor pelo seu povo. Quando ele foi em direção a uma cruz, quando nós ainda éramos pecadores, ele se submeteu ao escrutínio dos homens. De maneira injusta, padeceu, levando o peso do seu próprio corpo e levando o peso do pecado dos homens. Jesus fez isso sendo plenamente homem, querido. Homem como eu e como você. Mas a ressurreição corporal de Jesus nos lembra que Deus entrou na história, assumiu um corpo real, redimiu a criação de dentro para fora. Mais do que isso, crer na ressurreição é crer que o corpo importa para Deus, e o corpo importa, a vida importa, o sofrimento não é em vão. Tudo isso aponta para nós que a nossa vida humana é ressignificada por meio da vida de Jesus Cristo, da sua morte e significativamente pela sua ressurreição. Mais do que isso, a mensagem cristã, ela é inseparável da ressurreição. Desde o início da igreja, nós proclamamos a mensagem de que Cristo, depois de morrer pelos pecados, ressuscitou ao terceiro dia. Ao enfatizar qualquer outro tema maior do que este, nós corremos um risco, queridos, de negociar princípios fundamentais. A morte de Cristo, ela é singular e efetiva, justamente por causa da sua ressurreição. A ressurreição de Cristo
é o sinal de Deus para a aprovação do sacrifício oferecido pelo Filho. A ressurreição de Cristo é o sinal de Deus para a aprovação do perdão de pecados dos pecadores. A ressurreição de Cristo é o sinal de Deus para a aprovação de que o mundo, os céus e a terra serão refeitos novamente, agora de maneira incorruptível, para sempre. A ressurreição de Cristo é o sinal de Deus para que o pecado e a morte sejam derrotados plenamente. Portanto, não é possível separar a proclamação do Evangelho da ressurreição de Jesus. Terceiro e por fim, fidelidade à doutrina, queridos, evita o colapso da fé. Os coríntios, eles eram sinceros. Eles tinham dons, tinham recebido o Evangelho, faltava a eles zelo pela doutrina e pelo ensino, que quase os conduziu a um erro terrível. Esse erro, queridos, se repetiu na história, se repete hoje. No século XX, um movimento chamado liberalismo teológico anunciou que a ressurreição de Cristo não aconteceu corporalmente. E este movimento produziu uma morte espiritual nas igrejas da Europa, que permanecem mortas até hoje. Porque um falso evangelho foi anunciado, e onde há um falso evangelho sendo proclamado, não há vida, não há frutos. E esta miséria avança sobre o mundo ainda hoje, queridos. Há igrejas, até mesmo chamadas de igrejas, ou melhor dizendo, no Brasil, que até hoje querem proclamar um evangelho sem ressurreição. Querem negar os sinais miraculosos de Deus. Querem dizer que tudo isso se passava de uma mera ilustração da vitória do povo sobre o Estado romano. Queridos, cuidado. O resultado disso é morte. Sem ressurreição e sem evangelho, não há vida. E é por isso que nós terminamos lendo o texto de 1 Coríntios 15, verso 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Mais uma vez eu vou ler isso. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, depois de todas as consequências serem apontadas por Paulo. Paulo então enfatiza, como ele gosta de fazer com o seu precioso mas. Apesar disso tudo, Cristo ressuscitou verdadeiramente. Cristo está vivo. E de fato, Paulo corta a atenção aqui com uma declaração poderosa. Cristo ressuscitou não é uma ideia, não é uma metáfora, não é um mito, é um fato real, histórico e poderoso. Jesus Cristo ressuscitou e também nós com ele seremos ressuscitados no último dia. Aqueles que dormiram no Senhor, morreram aqui, crendo no Senhor e estando em Cristo, ressuscitarão, serão ressuscitados no último dia. Ele é o anúncio de todas as coisas terem sido feitas novas. Queridos, assim como ele venceu a morte, nós também venceremos a morte. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória de Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo que nos dá a vitória. Queridos, essa é a proclamação do Evangelho. Tudo vai mudar a partir daqui, então. Significa, então, que a nossa fé tem fundamento sólido, que a pregação é poderosa e tem propósito, que a nossa vida tem direção para seguir, que significa, então, que o perdão que recebemos de pecados é real, de que a morte foi vencida, de que a esperança não será envergonhada jamais. Cristo ressuscitou e muda tudo, muda como você enfrentará o sofrimento na vida. Muda como você lida com o pecado, muda como você encara o futuro, muda como você serve a igreja e serve a sua família, serve aos seus irmãos, muda como você vive os dias nessa terra. Precisa mudar. Precisa mudar. Irmãos, não podemos viver de maneira a negar a ressurreição, ainda que a proclamemos com os nossos lábios. Não viva de uma maneira onde você nega com as suas ações, com a sua vida, a ressurreição de Jesus. Não viva uma fé tímida. Não viva uma fé mundana.
Não viva uma fé como se a ressurreição fosse só um símbolo. Não viva de uma maneira indigna do evangelho que Jesus Cristo nos deu. Viva em santidade, viva em alegria, viva como alguém que descobriu fontes de água de vida em Jesus Cristo, no Cristo ressurreto. Viva como alguém que sabe que o túmulo está verdadeiramente vazio. Viva assim. E é por isso que Paulo vai dizer no final do capítulo 15, queridos, nosso trabalho no Senhor não é vão. É por isso tudo que o nosso esforço não é vazio. É por isso tudo que todas as nossas dores, tudo o que suportamos, todas as nossas cargas, não ficam sem propósito. Ao contrário, em Cristo encontramos o ponto final de todas as coisas. Feche os seus olhos, fique de pé no seu lugar. Nós vamos, nesse momento, clamar ao Senhor para que Ele nos ajude a perceber a verdade da ressurreição. Nos ajude a ser confrontados com essa verdade. Nos ajude a ser conduzidos pelo Senhor aqui. Peça ao Senhor para que Ele imprima no seu coração e na sua mente a realidade da ressurreição de Jesus Cristo. Os efeitos da ressurreição de Jesus Cristo dos mortos. Peça ao Espírito Santo para que te dê uma vida coerente com a proclamação do Evangelho. Se talvez você percebeu que você não conhece muito sobre a fé cristã, que este momento seja um momento onde o Espírito vai conduzir o seu coração a mais profundidade, a maturidade espiritual, a um crescimento, porque nas palavras de Pedro nós recebemos tudo o que precisamos para vivermos uma vida de piedade, pelo pleno conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Oremos, queridos. Pai, nós te rendemos graças, porque o Senhor ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. E porque Cristo vive hoje, a nossa fé é cheia de sentido e significado. A nossa vida, ó Deus, adquiriu nova mentalidade. Nosso corpo, ó Pai, agora passa a ser uma proclamação da vida vindoura em Jesus. Todas as coisas foram feitas novas. Que o Senhor dê vitória sobre o pecado àqueles que estão aqui lutando contra o pecado, querido. Ó Senhor, desate os nós, ó Deus, das amarras do pecado no coração dos meus irmãos aqui. Se há entre nós alguém que está lutando aqui, Senhor, talvez contra o vício da pornografia, ó Deus, dê a ele vitória. Se estão lutando contra pensamentos, Pai, pensamentos terríveis, dê a eles vitória, Senhor. Se há pessoas aqui que estão, Senhor, sofrendo, por qualquer motivo que seja, dê a eles consolo. Se estão sofrendo aqui, Senhor, pela morte de alguém querido, dê a eles esperança. Tudo isso, Senhor, não como palavras vazias, mas cheias de poder pela ressurreição de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que a nossa fé e a nossa proclamação sejam plenas e cheias de vida abundante. É o que eu te peço para mim e para os meus irmãos aqui, ó Deus. Que nós possamos te adorar, é a nossa oração em nome de Jesus. Nesse momento, querido, eu quero convidar você a cantar junto comigo a verdade que vamos proclamar agora, celebrando Cristo Jesus. Mas antes disso, Apocalipse 5:12 diz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Que você entregue agora o seu melhor louvor ao Senhor. Vamos cantar juntos.
Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor. Glória a Deus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus, a comunhão e a direção e o consolo do Espírito Santo seja com o povo do Senhor, hoje aqui reunido e reunido em toda a face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Meu querido, sábado